a arbitragem é parte integrante do espetáculo, não é? Portanto, o que acontece é que isto é histórico e, portanto, houve uma altura em que há uns tempos a arbitragem era muito fechada e nós temos vindo a abrir conforme tem sido possível. O que é facto é que cada vez que a arbitragem tenta dar um bocadinho mais, somos logo limitados a fazer mais alguma coisa porque somos logo penalizados. Porque se eu venho enquanto árbitro dizer que porque é que tomei a decisão X em relação ao lance Y, já vão querer que eu diga também de há 20 anos atrás porque é que eu não decidi aquele lance Y e X. Vem com retroativos. E depois se eu venho no vídeo árbitro a ouvir as conversações, já as pessoas não vão perceber muitas coisas porque aquilo é muito técnico e se calhar depois vão criar ainda mais polémica. E portanto nós temos que tentar perceber e ver isto que é. E também fala que a corrupção do futebol português foi provada, houve alguns casos, infelizmente também a nível mundial, mas o que nós temos que pensar agora é que com esta exposição toda, não é? Portanto, nós agora temos todos os jogos, neste momento, têm pelo menos 12 câmaras no Campeonato Português, e com esta exposição e com o vídeo-árbitro, tenho a certeza absoluta que nenhum árbitro comete nenhum erro propositado. Portanto, isso não existe. Portanto, nós temos que começar a acreditar. Se nós começarmos a acreditar nas pessoas, porque mais do que o jogo, como falávamos há bocado, o desporto são só as pessoas. Um jogo de futebol são as pessoas. E ser árbitro de futebol nós não podemos preparar os árbitros para competir com as máquinas. Eu não tenho super slow motion na minha cabeça. Eu não tenho 4K na minha cabeça. Eu não tenho imagens paradas na minha cabeça. Eu tenho uma coisa que as máquinas não têm, que é o meu controle emocional e o estar aqui a falar contigo. Mas agora tenho que contrapor. É um sempre, jogo de pessoas, estás à vontade. é um jogo de pessoas, mas todas as pessoas são corruptíveis. Corruptíveis, é assim que se diz? São passíveis de serem claro corrompidas. Que sim, mas em qualquer área. Em qualquer área. Sim, mas porque só no futebol? Não. Em qualquer área, naturalmente. Portanto, o que eu quero dizer é que mesmo com a vigilância e o policiamento que as câmaras, que a tecnologia nos pode dar, há sempre forma de... Porque, como tu sabes bem melhor do que eu, é um mundo que mexe com muito dinheiro. Sim, ok, mas também tem muita exposição. Sim. Tem muita exposição. Rui, pensa lá um bocadinho, tentando te colocar num lado do árbitro. E com esta exposição toda, e tu achas que fazias alguma coisa de propósito? Quando era possível verificar que tinha sido um erro, claramente. Tu agora tens vídeo-árbitro. Sim. Portanto, isso é impensável. Isso não existe. Até porque o esforço todo que é feito, com toda a pressão que é exercida, com esta imagem toda negativa que nós temos, não é possível nós sequer equacionarmos isso. Até porque eu vou-te ser sincero, eu nunca fui alvo de corrupção. Eu ia te perguntar isso. Nunca. Tentativa? Nunca me tentaram corromper. Nada, zero. Nem subtil? Nada, zero. Nunca. Existe pressão, isso existe. Mas isso é a pressão que faz Como é que essa mídia. pressão é feita? Não, a pressão, vou-te contar uma história. Fui fazer um jogo na Segunda Nacional e eu fui alterado, a nomeação foi alterada porque houve um árbitro que se lesionou. Ok? E eu fui fazer o jogo. E quando cheguei lá, um dos diretores de um dos clubes, para querer ser eu domino isto, não é? Porque às vezes a pressão que é feita é para as pessoas sentirem que tu tens poder de decisão, que não é verdade. Sim. Portanto, e ele entrou na cabine e disse, eu sei porque é que você veio aqui hoje para este jogo, esta alteração de última hora. E eu sabia que tinha sido por uma lesão e ele não sabia. Eu disse, sabe. Então é porquê? Então pronto, a gente já sabe como é que isto funciona. Olha, tem duas hipóteses. Ou sai do balneário e faz-te conta que isto não aconteceu, ou então estás expulso. Assim. E ele, mas está a brincar comigo? Não, tem duas hipóteses, como é que é fazer? Ele saiu do balneário, bateu à porta e disse, não, como é que está? Tudo bem? Começámos a conversa outra vez. Ok. Portanto, isso está nas pessoas, como tu dizes. Portanto, eu falo por mim e acredito plenamente nos meus colegas da primeira divisão, da segunda e terceira. Eu não acredito que haja corrupção na arbitragem. Eu acredito é que possa acontecer um episódio ou outro em momentos se calhar mais frágeis de algumas situações que possam potenciar, mas não em termos daquilo que é as competições com maior dimensão. Eu não acredito nisso. Vamos avançar. 0 até ao infinito, quão farto estás de ouvir a expressão limpinho, limpinho? Não estás. Sabes, olha, o que eu penso cada vez mais, e agora sendo bar manager, nesse jogo do limpinho, realmente foi talvez a situação uma das mais difíceis da minha carreira, porque não foi fácil passar por isso, até mais em termos internos, ou seja, ter que lidar com essa frustração, que a minha frustração foi extremamente difícil, foi preciso uma ajuda do meu colega e caro amigo e professor João Pacheco. Trabalho como psicólogo desde 2005, porque senti necessidade, precisava disso para a arbitragem e para a minha vida.
porque eu prefiro trabalhar com o psicólogo antes do psiquiatra, portanto, não tenho nada contra psiquiatras, não é isso, mas acho que o psicólogo Para não chegar a esse ponto. Foi claramente uma das minhas mais-valias e um dos meus pilares para ter chegado onde cheguei, árbitro internacional. Mas para te dizer que tenho a noção clara que esse jogo precisava de vídeo-árbitro. Esse jogo era um jogo em que eu no campo achei que tinha feito tudo bem, porque a partir dos 7 minutos tenho 2 lances na área difíceis para mim no campo, em que eu não tive a certeza do que aconteceu, e a minha decisão foi sempre na minha carreira, quando não tinha a certeza, nunca poderia assinalar, não é? E aos 7 minutos eu disse aos meus colegas, pá, isto agora vai ser à inglesa até ao fim, porque vamos ver o que aqui está. Eu tenho a noção que se tivesse vídeo-árbitro tinha passado 1/3 daquilo que tinha passado, eu e a minha família. A minha carreira teria sido diferente enquanto árbitro, fiquei claramente condicionado na minha carreira por esse jogo. Fui um árbitro que foi sempre muito resistente em todas as decisões que tomava, porque na dúvida errava, e portanto eu percebia isso, tive que lidar com isso, tive que sobreviver com isso, tive que aprender com isso, mas agora olho para isso como uma grande aprendizagem, como também dos períodos de aprendizagem pessoal, que me deu um estofo para poder olhar para as coisas e dizer que muitas vezes, como o Luciano diz, e bem, que a arbitragem é a coisa mais importante das coisas menos importantes da vida. E, portanto, nós temos que lidar com isto e temos que perceber isso. E há colegas meus, e quero que eles nunca passem por aquilo que eu passei, e que conseguem levar a sua carreira sempre num sentido positivo, e isso dá um conforto enorme e dá-te uma garantia de que, na dúvida, estarás mais aceito. Tive que lutar com isso e pronto, e faz parte da vida. Vamos embora.